Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 75. Tudo vermelho. 11 anos atrás. Dalinar deixou o cavalo. Cavalos eram lentos demais. Uma neblina vinha do lago, lembrando-o do dia em que ele, Gavilar e Sadeias haviam atacado pela primeira vez a Fenda. Os soldados de elite que o acompanhavam eram produto de anos de planejamento e treinamento. Primariamente arqueiros, que não usavam armadura e eram treinados para corridas de longa distância. Cavalos eram animais magníficos. Era de conhecimento geral que o criador de sóis usava uma companhia inteira de cavalaria. Através de uma curta distância, a velocidade e capacidade de manobra deles havia sido lendária. Essas possibilidades intrigavam Dalinar. Homens poderiam ser treinados para disparar arcos montados a cavalo. Quão devastador seria isso? Que tal um ataque de lanceiros montados, como as lendas da invasão China contavam? Naquele dia, contudo, ele não precisava de cavalos. Homens se mostravam mais eficazes para corridas de longa distância, sem mencionar que eram muito melhores em passar por colinas fragmentadas e pedras desiguais. Aquela companhia de soldados de elite era mais veloz do que qualquer força de ataque que ele já encontrara. Embora fossem arqueiros, revelavam-se hábeis com a espada. Seu treinamento era inigualável e sua resistência era lendária. Dalinar não havia treinado com eles pessoalmente, já que não tinha tempo para correr quase 50 km por dia. Felizmente, tinha a armadura para compensar a diferença. Vestindo sua armadura, ele conduziu a força de ataque sobre plantas e pedras, sobre juncos que deixavam finíssimas fibras internas tremendo na brisa até que ele passasse perto. Grama, árvores e ervas se assustavam com sua aproximação. 2 fogos queimavam dentro dele. Primeiro a energia da armadura, emprestando-lhe poder a cada passo. O segundo fogo era a euforia. Sadeias, um traidor? Impossível. Ele havia apoiado Gavilar todo o tempo. Dalinar confiava nele. E ainda assim, eu me considerava confiável. Pensou, liderando a investida colina abaixo, 100 homens fluindo atrás dele. Mas quase me voltei contra Gavilar. Tiraria a prova por si mesmo. Descobriria se a tal caravana que levou os suprimentos para a Fenda tinha mesmo um fractário entre seus membros. Mas a possibilidade de que havia sido traído, de que Sadeias trabalhara contra eles todo aquele tempo, levava Dalinar a um tipo de loucura concentrada, uma clareza que só a euforia concedia. Era o foco de um homem, sua espada e o sangue que ele derramaria. A euforia parecia transformar-se dentro dele enquanto corria, ensopando seus músculos cansados, saturando-os. Ele se tornava um poder em si mesmo. Então, quando alcançaram o topo de uma encosta a uma distância ao sul da Fenda, ele se sentiu de algum modo com mais energia do que quando partiu. Enquanto sua companhia de soldados de elite trotava atrás dele, Dalinar parou subitamente, seus pés de armadura raspando na pedra. À frente, colina abaixo e na boca de um cânion, um grupo desesperado estava correndo para se armar. A caravana. Seus batedores deviam ter identificado a chegada da força de Dalinar. Eles estavam montando o acampamento, mas largaram suas tendas, correndo para o cânion, onde poderiam evitar ser flanqueados. Dalinar rugiu,
invocando sua espada, ignorando a fadiga dos seus homens, enquanto descia correndo pela encosta. Os soldados usavam verde floresta e branco, as cores de Sadeias. Dalinar chegou ao fundo da colina e atravessou o acampamento agora abandonado. Passou pelos retardatários, cortando-os com sacramentadora, deixando-os cair, seus olhos queimando. Espere! Seu impulso não o deixaria parar agora. Onde estava o fractário inimigo? Algo está errado. Dalinar conduziu seus homens para o cânion atrás dos soldados, seguindo o inimigo ao longo de um amplo caminho ao lado. Ele levantou sacramentadora enquanto corria. Por que eles usariam as cores de Sadeias, se eram enviados secretos trazendo suprimentos contrabandeados? Dalinar parou onde estava, seus soldados se aglomerando ao redor dele. Tinham avançado cerca de 15 metros no caminho para o fundo do cânion, pelo lado sul de uma encosta íngreme. Ele não viu sinal de um fractário enquanto o inimigo se reunia acima. E aqueles uniformes. Hesitou. Aquilo estava errado. Ele gritou uma ordem para recuar, mas o som da sua voz foi abafado por um súbito rugido. Um som trovejante, acompanhado por um terrível ruído de rocha contra rocha. O chão tremeu e ele se virou, horrorizado, para ver uma avalanche desabando pela encosta íngreme da ravina à sua direita, diretamente acima do ponto aonde havia conduzido seus homens. Ele teve uma fração de segundo para compreender a situação antes que as rochas o atingissem em um terrível impacto. Tudo girou, então ficou preto. Ainda estava sendo atingido, rolado, esmagado. Uma explosão de faíscas derretidas relampejou brevemente nos seus olhos, e algo duro acertou-o na cabeça. Finalmente, terminou. Percebeu que estava deitado no escuro, a cabeça latejando, sangue quente e espesso correndo pelo seu rosto e pingando do seu queixo. Ele podia sentir o sangue, mas não vê-lo. Teria sido cegado. Sua bochecha estava pressionada contra a pedra. Não, ele não estava cego. Havia sido enterrado. E seu elmo se despedaçara. Dalinar se mexeu com um gemido e algo iluminou as pedras ao redor da sua cabeça. Luz das tempestades vazando da sua couraça. De algum modo, havia sobrevivido ao desabamento. Estava deitado com o rosto para baixo, enterrado. Ele se deslocou novamente. Pelo canto do olho, viu uma pedra afundar, ameaçando rolar e esmagar seu crânio. Ficou parado, a cabeça trovejando com a dor. Ele flexionou sua mão esquerda e descobriu que a manopla estava quebrada, a proteção do antebraço também. Mas a armadura da mão direita ainda funcionava. Isso foi uma armadilha. Sadeias não era um traidor. Aquilo havia sido planejado pela Fenda e seu grão-senhor para atrair Dalinar a entrar no cânion, então derrubar pedras para esmagá-lo. Covardes. Eles também haviam tentado algo assim em Ratalas, muito tempo atrás. Ele relaxou, grunhindo baixinho. Não posso ficar aqui deitado. Talvez pudesse fingir que estava morto. Isso soava tão atraente que ele fechou os olhos e começou a se deixar levar. Um fogo se acendeu dentro dele. Você foi traído, Dalinar. Escute. Ele ouviu vozes, homens mexendo nos destroços do desabamento. Ele conseguiu identificar seu sotaque anasalado. Homens da Fenda. Tanala mandou você aqui para morrer. Dalinar contorceu a boca, abrindo os olhos. Aqueles homens não deixariam que ele ficasse escondido naquele túmulo de pedra, fingindo-se de morto. Ele carregava fractais. Eles o encontrariam para recuperar seu prêmio. Ele se preparou, usando o ombro com armadura para impedir que a rocha rolasse sobre sua cabeça exposta. Mas, tirando isso, não se moveu. Por fim, os homens acima começaram a falar animadamente. Pelas suas palavras, haviam encontrado a capa da sua armadura despontando das pedras, os glifos de coque e linil vivos contra o fundo azul.
Pedras se roçaram e o fardo sobre ele diminuiu. A euforia foi crescendo aos poucos. A pedra perto da sua cabeça rolou para trás. Agora! Dalinar se impulsionou com seus pés calçados na armadura e deslocou um rochedo com a mão ainda na manopla, abrindo espaço o bastante para que pudesse ficar de pé. Ele se libertou do túmulo e cambaleou até se erguer ao ar livre, as pedras fazendo barulho. Os homens da fenda praguejaram e recuaram desajeitadamente enquanto ele saltava do buraco, botas raspando contra as rochas. Dalinar rosnou, invocando sua espada. Sua armadura estava em um estado pior do que ele havia imaginado. Vagarosa, quebrada em 4 lugares diferentes. Ao redor dele, os olhos dos homens de Thanalan pareciam brilhar. Eles se aproximaram e sorriram. Dalinar podia ver a euforia intensa nas suas expressões. Sua espada e sua armadura quebrada refletiam nos olhos escuros deles. Com sangue fluindo pelo lado do rosto, Dalinar sorriu de volta. Eles avançaram para atacar. Dalinar via tudo vermelho. Ele recuperou parcialmente a consciência para se descobrir batendo a cabeça de um homem repetidamente contra as pedras. Atrás dele jazia uma pilha de cadáveres com olhos queimados, empilhados bem alto ao redor do orifício de onde Dalinar saíra para lutar contra eles. Soltou a cabeça do cadáver e expirou, sentindo o que ele sentia. Entorpecimento, subitamente. A dor era algo distante. Até mesmo a raiva era nebulosa. Olhou para as próprias mãos, porque ele as estava usando, e não sua espada fractal. Voltou-se para o lado, onde Sacramentadora despontava de uma rocha onde ele a cravou. A gema no cabo estava rachada. Certo, ele não podia dispensá-la, algo naquela rachadura havia interferido. Ele cambaleou até se levantar, procurando mais inimigos à sua volta. Sua armadura. Alguém havia quebrado sua couraça durante a luta, e ele sentiu uma ferida de punhalada no peito. Mal se lembrava disso. O sol estava baixo no horizonte, jogando o cânion nas trevas. Ao redor dele, pedaços descartados de roupas tremulavam ao vento, e corpos jaziam no chão. Nenhum som, nem mesmo de caranguejos necrófagos. Exausto, ele fez ataduras nas piores feridas, então agarrou Sacramentadora e colocou-a sobre o ombro. Nunca uma espada fractal pareceu tão pesada. Começou a caminhar. Pelo caminho, descartou pedaços da armadura fractal, que havia se tornado pesada demais. Ele havia perdido sangue. Sangue demais. Concentrou-se nos passos, um depois do outro. A impulso. Um combate tinha tudo a ver com impulso. Ele não ousou seguir pela rota óbvia, caso encontrasse mais homens da fenda. Preferiu seguir pela região selvagem, vinha se contorcendo sob seus pés e petrobulbos brotando depois que ele passava. A euforia voltou para estimulá-lo a seguir, pois aquela caminhada era uma luta, uma batalha. A noite caiu, e ele jogou fora sua última peça da armadura fractal, deixando apenas o protetor de pescoço. O resto poderia se regenerar a partir daquilo, se necessário. Continuar, se movendo. Naquela escuridão, figuras sombrias pareciam acompanhá-lo. Exércitos feitos de neblina rubra nos cantos da sua visão, forças ofensivas que se desfaziam em pó e então brotavam das sombras novamente, como ondas no oceano em constante estado de desintegração e renascimento. Não só homens, mas cavalos sem olhos. Animais travando combate, tirando a vida uns dos outros. Sombras de morte e conflito para impeli-lo pela noite. Andou por uma eternidade. A eternidade não era nada quando o tempo não tinha significado. Ficou até surpreso quando se aproximou da luz da fenda, das tochas seguradas por soldados nas muralhas. Sua navegação pelas luzes e estrelas havia sido bem sucedida. Saiu marchando pela escuridão rumo ao seu próprio acampamento. No campo, havia outro exército ali.
Os verdadeiros soldados de Sadeias haviam chegado antes do previsto. Mais algumas horas e o plano de Tanalan não teria funcionado. Dalinar arrastava a sacramentadora atrás de si. Ela fazia um som baixo de arranhão enquanto cortava uma linha na pedra. Ouviu, entorpecido, soldados conversando junto da fogueira à frente, e um deles disse algo. Dalinar ignorou-os, cada passo implacável, enquanto passava pela luz deles. Um par de jovens soldados de azul o interpelaram, até se interromperem e baixarem as lanças, de queixo caído. Pai das tempestades, disse um deles, cambaleando para trás. Por Kelek e o próprio Todo-Poderoso. Dalinar continuou a atravessar o acampamento. O ruído brotava à sua passagem, homens gritando sobre visões de mortos e de esvaziadores. Ele foi até a tenda de comando. A eternidade que levou para chegar até lá pareceu ter a mesma duração que as outras. Como podia cruzar tantos quilômetros no mesmo tempo que levava para cruzar uns poucos metros até uma simples tenda? Dalinar sacudiu a cabeça, vendo tudo vermelho no canto dos olhos. Palavras ecoaram através da lona da tenda. Impossível. Os homens estão assustados. Eles. Não, simplesmente não é possível. As abas se separaram violentamente, revelando um homem com roupas finas e cabelo ondulado. Sadeias ficou boquiaberto, então cambaleou para o lado, segurando a aba para Dalinar, que não diminuiu o passo. Ele entrou direto, sacramentadora cortando uma fita no chão. Lá dentro, generais e oficiais estavam reunidos sob a luz baça de umas poucas lanternas de esferas. Evi, consolada pela luminosa Calame, estava chorando, embora ia lá e estudasse a mesa cheia de mapas. Todos os olhos se voltaram para Dalinar. Como? Perguntou Teleb. Espinho Negro. Nós enviamos uma equipe de batedores para informá-lo assim que Tanalan se voltou contra nós e jogou nossos soldados do alto das suas muralhas. Nossos homens reportaram todos os homens perdidos. Uma cilada. Dalinar levantou sacramentadora e bateu-a no chão de pedra ao seu lado. Então suspirou por finalmente poder largar aquele fardo. Ele apoiou as palmas nas laterais da mesa de batalha, as mãos encrustadas com sangue. Seus braços também estavam ensanguentados. Você enviou os mesmos batedores que foram espiar a caravana e relataram ter visto um fractário liderando-a? Sim, disse Teleb. Traidores. Respondeu Dalinar. Eles estão trabalhando com Tanalan. Tanalan não tinha como saber que Dalinar se proporia a conversar com ele. Em vez disso, o homem havia subornado alguns membros do exército e pretendia usar seus relatórios para estimular Dalinar a uma corrida apressada para o sul, para uma armadilha. Tudo havia sido posto em movimento antes de Dalinar ter falado com Tanalan, planejado com muita antecedência. Teleb rosnou ordens para que os batedores fossem aprisionados. Dalinar se inclinou sobre os mapas de batalha na mesa. Esse é um mapa de cerco. Sussurrou ele. Nós. Teleb olhou para Sadeias. Nós pensamos que o rei desejaria tempo para vir pessoalmente. Para, vingar o senhor, Luminobre. Lento demais. Disse Dalinar, a voz exausta. O grão-príncipe Sadeias propôs. Outra opção, disse Teleb. Mas o rei. Dalinar olhou para Sadeias. Eles usaram meu nome para trair você, disse Sadeias, então cuspiu para o lado. Vamos passar por rebeliões como essa repetidas vezes, a não ser que eles nos temam, Dalinar. Dalinar assentiu lentamente. Eles precisam sangrar. Sussurrou. Quero que eles sofram pelo que fizeram. Homens, mulheres, crianças. Devem conhecer a punição por juramentos quebrados. Imediatamente. Dalinar, Evi se levantou. Marido. Ela deu um passo adiante, em direção à mesa. Então ele se voltou para ela, e Evi parou. Sua pele ocidental, pálida e incomum, ficou ainda mais branca. Ela deu um passo para trás, levando as mãos ao peito, e ficou boquiaberta diante dele, horrorizada, esprenos de medo crescendo do chão ao redor dela. Dalinar olhou de relance para uma lanterna de esferas, que possuía uma superfície de metal polida. O homem que o encarou de volta parecia mais um esvaziador do que um homem, o rosto coberto de sangue seco enegrecido, cabelo empapado do mesmo sangue,
olhos azuis arregalados, mandíbula trincada. Parecia cortado por uma centena de feridas, seu uniforme acolchoado em farrapos. Você não devia fazer isso, disse Evie. Descanse. Durma, Dalinar. Pense no assunto. Espere alguns dias. Tão cansado. O reino inteiro pensará que somos fracos, Dalinar, sussurrou Sadeias. Levamos tempo demais para esmagar essa rebelião. Você nunca me deu ouvidos, mas me escute agora. Quer impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente. Você precisa puni-los. Todos eles. Puni-los, Disse Dalinar, a euforia renascendo. Dor, raiva, humilhação. Ele pressionou as mãos contra a mesa do mapa para se firmar. A transmutadora que meu irmão enviou. Ela sabe transmutar duas coisas? Grão e óleo, disse Teleb. Ótimo. Coloque-a para trabalhar. Mais alimentos. Não, óleo. O máximo que pudermos fazer com as gemas disponíveis. E mande alguém levar minha esposa para sua tenda, para que ela possa se recuperar do seu luto indevido. Todos os outros, se aproximem. Pela manhã, faremos de Ratalas um exemplo. Prometi a Tanalan que suas viúvas chorariam diante do que eu faria aqui, mas isso é misericordioso demais para o que eles fizeram comigo. Pretendo arruinar este lugar tão completamente que, por 10 gerações, ninguém ousará construir aqui por medo dos espíritos que vão assombrá-lo. Nós vamos fazer dessa cidade uma pira, e não haverá choro pela morte deles, pois não restará ninguém para chorar. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.